Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a essa live. Eu sou a doutora Juliana Benevides, trabalho já, acho que há mais de 14, né? 14, 15 anos aí com a questão da doença de Alzheimer e também com outras demências. Sou especialista em gerontologia, especialista em saúde da pessoa idosa, mestre em saúde, doutora em saúde também bioética, trabalho aqui nas redes sociais já há aproximadamente uns 6 anos, trazendo conteúdos relacionados à pessoa idosa e, mais especificamente, relacionados à pessoa com demência. Estou retomando meu trabalho nas redes sociais, voltando para esse trabalho aí. Tivemos uma live, acho que aproximadamente há 2 semanas, então estou engateando novamente, né? Fiquei um pouco fora para finalizar o meu doutorado, descansar um pouco a mente. E hoje estou aqui para conversar com vocês sobre estratégias para você lidar com as mudanças comportamentais na doença de Alzheimer e também em outras demências. Então, não sei se você vai assistir ao vivo, se você vai assistir esse vídeo gravado, mas já peço a você que curta esse conteúdo, que compartilhe, que coloque aí nos grupos de cuidadores, né? Compartilhe aí nos grupos dos seus vizinhos. Certamente você tem alguém próximo que tem demência, né? Seja doença de Alzheimer, seja outro tipo de demência. E a gente precisa expandir esse conteúdo para que familiares, para que cuidadores saibam lidar com essa situação, tá bom? Então hoje é sobre esse assunto que nós vamos conversar. Peço também que você compartilhe sua experiência. Se você vai assistir pelo YouTube, pelo Facebook, vai assistir esse conteúdo gravado, compartilhe as suas experiências, compartilhe as suas estratégias também, tá bom? Então vamos lá conversar sobre estratégias para lidar com as mudanças comportamentais na doença de Alzheimer e outras demências. A primeira coisa que a gente precisa saber é que ao longo da evolução da demência, né, esses sintomas comportamentais vão surgir, seja irritabilidade, seja problemas com sono, problemas relacionados à alimentação, agressividade, perambulação, são coisas que vão ocorrer na demência. Às vezes a gente imagina que é só a perda de memória, que é só a falta de atenção, a dificuldade em relação ao juízo, a saber o que é certo, o que é errado, o que pode fazer, o que não pode fazer, a perder coisas, mas não, essas mudanças comportamentais também existem. E aí, às vezes, a gente vai olhar para essa pessoa e vai ver uma pessoa totalmente diferente daquilo que ela se apresentava pra gente. Isso é muito comum, né? Ao longo da demência, ou você pode... algumas características dessa pessoa podem ser intensificadas, ou a gente pode olhar para ela e ver uma pessoa completamente diferente, né? Como, por exemplo, quando surgem as mudanças comportamentais relacionadas à sexualidade. Então, a minha ideia hoje é falar para vocês como lidar com essas mudanças de uma forma geral, e depois, posteriormente, eu vou trazer também alguns vídeos falando como lidar com a questão do sono, dificuldade do sono, como lidar com a questão do banho, mas hoje eu vou trazer estratégias gerais, né? E aí é importante que a gente saiba que é possível prevenir algumas dessas mudanças, é possível a gente aprender a lidar com elas também, e que a gente vai demandar, isso vai demandar da gente assim, uma criatividade, vai demandar a gente trazer soluções inovadoras, porque embora haja estratégias gerais, a gente precisa olhar para essa pessoa que tem demência, olhar para as características dela, para aquilo que ela gosta ou que ela não gosta de fazer, para a gente conseguir construir soluções e trazer um conforto para ela. Em geral, essas mudanças comportamentais elas vão ter relação com questões clínicas, com desconfortos que essa pessoa possa apresentar, com ausência de rotina, ou seja, uma vida muito bagunçada, muito confusa, sem horários, né? E também com problemas de comunicação, com problemas relacionados a múltiplos estímulos dentro da residência. Então, a minha ideia hoje é trazer para vocês, então, algumas dessas questões para ensinar como que vocês vão lidar, tá? Primeiro ponto, então, eu coloquei aqui alguns pontos aqui para eu me lembrar o que eu quero falar com vocês. É a questão do comportamento. O que esse comportamento que essa pessoa está apresentando está me dizendo? Eu preciso ter consciência que à medida que a demência evolui, essa pessoa vai ter problemas tanto para entender o que eu falo, tanto para se comunicar. Então, se ela estiver sentindo alguma coisa, muitas vezes ela não vai conseguir falar para a gente. Então, eu preciso olhar para essa pessoa e tentar entender o que esse comportamento está querendo me falar. Porque o comportamento dessa pessoa vai ser um meio de comunicação. À medida que ela não consegue falar, ela não consegue explicar o que ela está sentindo, o comportamento dela é o que vai me dizer. Então, eu vou ter que ficar muito atenta ao que ela demonstra, né?
E aí, muitas vezes, o que acontece? A pessoa pode estar sentindo dor, ela pode estar sentindo frio, ela pode estar sentindo calor, ela pode estar com fome, algum remédio que ela tomou, às vezes, está trazendo algum efeito colateral para ela. Pode ser algo também, algo sentimental, né, relacionado às emoções. Então, ela pode estar se sentindo carente, ela pode estar frustrada com o fato de não estar conseguindo fazer determinadas coisas. Ela pode estar confusa por conta da multiplicidade de estímulos, né? Às vezes reside numa casa onde as pessoas não entendem muito o que é demência. E aí é televisão alta, é música alta, e aí às vezes ela está num cômodo, a televisão está ligada no outro, ela imagina que são pessoas, que estão dentro de casa falando, ela não entende que aquilo é uma novela, que aquilo é uma reportagem. Então esses múltiplos estímulos também trazem isso. Então eu tenho que olhar para essa pessoa com demência e tentar entender o que ela está querendo dizer para mim, né? O que ela pode estar sentindo, tanto em relação às emoções, quanto fisicamente, quanto em relação ao ambiente que ela convive, o que pode estar trazendo esse desconforto, o que pode estar trazendo essa sensação muitas vezes ruim para essa pessoa com demência, né? E aí é importante que a gente tenha um diário para a gente conseguir anotar os padrões. Então, geralmente, por exemplo, essa pessoa está apresentando episódios de agressividade e esses episódios acontecem sempre em determinado horário. Então, se todo dia eu anoto, olha, hoje quando ela ficou nervosa, ficou agitada, foi em determinado horário. E aí eu vou parar e vou pensar o que aconteceu antes dela ficar agitada. Porque geralmente existem uns gatilhos, né? E aí eu tenho que identificar esses gatilhos. Ah, foi uma visita que ela recebeu, foi alguém que falou alguma coisa e de repente ela não gostou. Sei lá, de repente ela estava sentada no quintal, por exemplo, às vezes uma coisa boba, né? Final de tarde tem mosquito ali, o mosquito tá picando e ela não sabe dizer para você que o mosquito tá picando, por exemplo. Parece uma coisa boba, mas não é. Então eu tenho que olhar o momento que ela apresentou esse comportamento e identificar o que aconteceu antes para eu conseguir entender qual é o gatilho para esse comportamento que ela está apresentando. Então, ter um diário para você anotar isso, né, em que momento que acontecem essas mudanças, é muito importante para a gente identificar o padrão e a gente conseguir prevenir esse comportamento, que pode ser agitação, agressividade, perambulação, questões sexuais, e aí existem vários comportamentos difíceis, né, que a gente vai dizer. E aí eu vou começar a trazer outras dicas para vocês, né? Primeira dica é a gente, assim, entender que a gente não pode levar para o pessoal, gente. Quando a gente cuida de uma pessoa que tem demência, a gente tem que entender que o comportamento que ela apresenta está relacionado à doença que ela tem. Essa doença compromete a cognição dessa pessoa, compromete a capacidade dela de entender, de se expressar, E aí isso é muito difícil, né? Para essa pessoa que tem demência, ela não vai fazer nada, ela não vai ficar agitada, agressiva, ela não vai te acusar de roubo, ela não vai ter o comportamento sexual inadequado porque ela quer. Ela vai ter esse comportamento porque a doença está trazendo isso para ela. A doença deixa ela confusa, a doença faz com que ela não tenha noção do que ela pode e do que ela não pode fazer, faz com que ela fique desconfiada das pessoas. Então, tudo o que acontece é a doença. Não é porque ela quer fazer isso com você, não é porque ela quer que você passe vergonha, não é porque ela agora tem raiva de você, não. É porque a doença causa mudanças, né, cognitivas, mudança nos pensamentos, confusão que vai fazer com que ela haja dessa forma. Então, primeiro ponto, você tem que ficar agitada, estressada. Estressada você fica, né, mas não tem que levar para você, tá? Outra questão também é você considerar, na verdade eu acabei falando um pouquinho na introdução, considerar o que pode estar trazendo esse comportamento, né? Então, se é uma condição clínica, que eu falei anteriormente, é dor, é desconforto, é frio, é calor, é fome, você tem que considerar essas coisas, não levar, ela está irritada porque ela está irritada. Não, pode ter alguma causa ali concreta e ela não está sabendo explicar para você. Outra questão é a gente responder à emoção da pessoa e não ao comportamento. Então, por exemplo, chega final de tarde, essa pessoa quer ir embora, quer ver a mãe, tá com saudade da mãe, quer voltar para casa. Esse comportamento pode estar querendo dizer para você que, na verdade, ela está sentindo falta de carinho, ela está sentindo falta de amor, ela está sentindo falta de alguém que dê atenção, sabe? De alguém que dê um colo. Então, às vezes, esse comportamento é isso. Às vezes é a saudade que ela está sentindo, né? Já que para ela, a mãe, o pai, a gente está vivo, né? Às vezes já perdeu essa recordação de que os pais faleceram. Aí você tem que parar, você vai validar aquilo que ela está sentindo, e ao invés de você ficar falando, mas sua mãe morreu não sei quantos anos atrás, a gente não faz isso. O que você vai fazer? Você vai acolher, sim, eu compreendo que você está sentindo a falta,
E aí você vai, tudo bem, sua mãe já vai chegar, ou a gente já vai para casa da sua mãe, e aí você vai tentar distrair essa pessoa, fazer uma caminhada, né? Mas primeiro você vai validar o que ela está sentindo, não vai debater, não vai dizer que ela está errada, não vai dizer que aquela pessoa morreu, não. Você valida aquele sentimento dela, depois vai levar para caminhar, vai buscar levar essa pessoa para fazer atividades com coisas que ela gosta, sabe? Por isso que eu disse no início que você tem que conhecer essa pessoa, tem que entender o que ela gostava de fazer para você conseguir, nesses momentos, entretê-la com alguma coisa que ela gosta de fazer, alguma coisa que traga uma satisfação, que traga um prazer, né? Outra questão também é não discutir com quem tem demência. Muitas vezes a gente quer argumentar, né? Você argumentar com uma pessoa que está com processamento cognitivo mais lento, que não tem capacidade de compreender longas explicações, não vai resultar em nada. Então, o que a gente tem que fazer é ouvir, validar o que ela sente e tentar distrair. Porque discutir não vai resolver. Só vai trazer mais conflito, só vai trazer mais problemas, né? Outra questão também importante é ter rotina. Isso ajuda muito a manter uma pessoa que tem demência mais tranquila. Por quê? Porque quando a gente tem uma rotina, a gente já faz as coisas sem ter que pensar muito. Então eu acordo, se todos os dias eu tomo banho em determinado horário, como em determinado horário, tomo banho em determinado horário, eu já faço aquilo automático. Isso não vai demandar muito da minha cognição, não vai demandar que eu pense muito. Eu já vou fazendo aquilo. Quando a rotina é desestruturada, isso confunde muito a pessoa que tem demência. Inclusive, colabora mais para que ela ainda fique mais perdida em relação à questão de orientação, manhã, dia, tarde, noite. Então, é importante que você, que é cuidador, estabeleça uma rotina, ou seja, de manhã, o que ela faz primeiro de manhã? Ela toma banho, depois ela toma café. Onde que ela toma café? É na sala? É na cozinha? Tudo, horários, sabe? A forma. Por exemplo, vai tomar banho, ela toma banho em determinado banheiro da sua casa todos os dias, em determinada hora. Tudo tem que ser assim, muito certinho, para que ela se sinta bem, para que não tenha uma demanda cognitiva muito grande para ela e para que ela não fique confusa. Então, a rotina estabelecida e a rotina para tudo, né? Como eu falei, banho, café, para fazer atividade física, tudo em conformidade, tudo com horário, tudo da mesma forma. Para essa pessoa é importante. Claro que você vai ter que ter uma flexibilidade. Se você percebe que determinada rotina não está funcionando mais, por exemplo, sua mãe tomava banho à noite, mas ela está ficando muito agitada à noite. Então você vai mudar o horário do banho, por exemplo, para amanhã. Então você vai ter que ter uma flexibilidade em relação a essa rotina. Mas mantenha a mesma rotina até que você perceba que está tudo bem, está tudo tranquilo. Se perceber que alterou, perceber que o banho de manhã não está ficando legal, se perceber que a atividade física no final da tarde está deixando essa pessoa muito agitada, aí você vai fazendo essas mudanças, né, devagar, para que tudo fique o mais calmo possível. Ainda falando de rotina, quem mora com uma pessoa que tem Alzheimer ou outras demências, é importante deixar os objetos no mesmo lugar sempre, evitar mudar, manter a casa o mais organizada possível. Os móveis, a gente não fica fazendo mudança dentro da residência de uma pessoa que tem Alzheimer ou outras demências, a gente não muda de residência também, né? Isso só pode acontecer se não tiver nenhuma outra estratégia, sabe? Às vezes você cuida de uma pessoa que tem demência, está cansado, vai dividir com sua irmã esse cuidado. E aí a irmã não pode vir para sua casa. E aí ela vai ter que ficar um dia na sua casa, um dia na casa da sua irmã. Não é o ideal. Mas se não tiver outra possibilidade, tudo bem, né? Ou vocês vão ter que, sei lá, mudar de cidade. Se não tiver nenhuma possibilidade, ok. Mas se houver, é melhor que essa pessoa não se mude, é melhor que ela seja cuidada na casa dela, onde os objetos estão no mesmo lugar, onde todos os utensílios da casa, enfim, tudo permanece igual, para que a gente não cause essa confusão mental, essa agitação, essa desorientação, que a gente não piore isso na pessoa que tem demência. Outra questão também é a gente eliminar distrações, né? Eu falei um pouquinho também no início da live, a casa de uma pessoa que tem demência tem que ser uma casa tranquila. Não pode ter várias pessoas falando ao mesmo tempo, televisão ligada aqui, rádio acolá. Isso traz muita confusão para a pessoa que tem demência, esses últimos estímulos. Então a gente tem que diminuir, tem que ser um ambiente o mais tranquilo possível, o menos ruído possível, para que essa pessoa consiga ficar calma, consiga processar as informações
e não fique confusa, sabe? Porque quanto mais informações, mais barulho, mais gente falando, mais confuso vai ser para ela, mais agitada, mais agressiva ela pode ficar. Outra questão também é a gente diminuir o tédio dessa pessoa que tem demência. Às vezes acontece, por exemplo, a perambulação. Por quê? Porque essa pessoa não faz uma atividade física, porque ela fica jogada num canto da casa, então ela tem muita energia acumulada e ela não se sente produtiva, ela não ocupa o tempo dela. É um erro dos cuidadores acharem que quem tem demência, pronto, teve diagnóstico, não pode fazer mais nada. Não. A gente tem que avaliar, inclusive é uma outra dica, a gente avaliar o que essa pessoa tem condições ou não de fazer, e tudo que ela tem condições de fazer, que ela faça, né? Ah, ela gostava de cuidar do quintal, ela gostava de fazer comida, e ela ainda tem condições de fazer comida, ela ainda tem condições de cuidar do quintal, ela ainda tem condições de cuidar das plantas, ela ainda tem condições de fazer a lista de compras, tudo que ela tem condições de fazer, a gente precisa estimular para que ela continue fazendo, para que ela ocupe o tempo dela. Claro que, como eu falei, eu tenho que avaliar o que ela pode, não pode, eu tenho que avaliar o quanto uma atividade está sendo produtiva ou que em determinado momento já está ficando cansativa. Então, tem que saber quanto tempo ela pode levar fazendo uma atividade, qual o nível de complexidade dessa atividade que ela vai fazer, se ela precisa de ajuda ou não, tudo isso eu tenho que avaliar. Mas eu preciso que ela também ocupe, eu preciso ocupar o tempo dessa pessoa com coisas úteis, com coisas produtivas, para que ela não fique, como eu falei, sentada lá sem fazer nada, porque isso vai trazer a perambulação, isso vai trazer a frustração por achar que não vale mais nada, né? Essa sensação de invalidez, vai trazer a tristeza por achar que a presença dela ali naquele lar está sendo insignificativa, que ela não serve mais para nada. Então eu tenho que pensar nisso, né? Que essas atividades vão tirar essa pessoa da ociosidade, e vão ajudá-la a se tornar uma pessoa mais ativa e vão fazer com que ela tenha essa sensação de produtividade, que é importante também para essa pessoa que tem demência, mas sempre avaliando de forma que essas atividades não sejam estressantes. Outra questão também é a gente monitorar as visitas, tá, gente? Às vezes essa agitação vem depois das visitas que chegam na nossa casa, não sabe como se comunicar com uma pessoa que tem demência, muitas vezes enche essas pessoas que têm demência de perguntas, sabe? Trazem longas explicações, não sabe conversar pausadamente, então eu também tenho que orientar esses visitantes para que eles se comuniquem da melhor forma possível. E evitar que muitas visitas cheguem no lar ao mesmo tempo. Isso também confunde quem tem demência, né? A gente tem que monitorar isso também. E aí eu quero falar com vocês também sobre a questão da comunicação, né? É importante que a gente continue investindo numa comunicação eficaz com quem tem demência. À medida que a demência evolui, ela vai tendo dificuldade, mas eu não posso desistir. Eu tenho que insistir em me comunicar, né? Da pessoa que tem demência, para mim, eu tenho que observar muito o comportamento dela, como eu falei, e na minha forma de me comunicar com ela, eu tenho que ter uma fala clara, uma fala tranquila, uma fala simples, sem longas frases, sem longas explicações, né? Quanto menor for uma frase, melhor para eu me comunicar com quem tem demência. Tem que evitar ficar corrigindo a pessoa que tem demência. Às vezes ela vai conversar comigo, ela vai falar uma frase e aí ela acaba trocando uma palavra, bota uma palavra que não tem nada a ver. Mas eu estou conseguindo entender o que ela está falando. Então, se eu consigo entender, eu vou repetir para ela, né? Da forma adequada. Por exemplo, às vezes, ela quer um copo d'água, né? E aí ela vira para você e fala, sei lá, quer um copo de detergente. Você sabe que é água. Você vai virar para ela e vai falar, você quer um copo d'água, né? Aí ela, né, sim, vai assinar para você. Você vai lá pegar o copo d'água. Aí não ficar corrigindo, não é desinfetante, é água, sabe? Essas correções que a gente faz, ou às vezes ficar perguntando para a pessoa, você se lembra de mim? Você lembra meu nome? Você sabe quem é fulano? Fazendo teste de memória com quem tem demência é péssimo. Vai trazer estresse, vai trazer agitação. Eu tenho que me preocupar também com a minha comunicação não verbal. Às vezes eu falo uma coisa com a pessoa, mas ela tá olhando para mim, tá me vendo estressada. Então ela já tem dificuldade para entender o que eu tô falando, né? Às vezes eu penso que ela tá entendendo o que eu tô falando, ela não tá. Ela tá olhando os meus sinais. E aí ela observa que eu tô estressada, que eu tô agressiva, que eu tô preocupada, eu vou ser o espelho dessa pessoa, vou trazer esse mesmo sentimento para ela. Então tem que ter esse cuidado com a minha linguagem não verbal, para eu poder passar paz, passar tranquilidade. Ainda que eu esteja agitada, esteja estressada, eu tenho que tentar não transmitir isso para a pessoa que tem demência, tá? Para não piorar os sintomas que ela tem.
E aí, por fim, gente, também quero dizer para vocês hoje, se essa pessoa tem demência, tem um comportamento agressivo, eu tenho que me afastar, ficar mais de longe um pouco. Essa história de que meu pai e minha mãe nunca vai fazer mal para mim. Pode fazer, porque essa pessoa tem demência, ela não tem a capacidade de avaliar da melhor forma possível as coisas e ela pode estar achando que você está querendo fazer uma coisa contra ela. Algum movimento seu brusco pode trazer a sensação de que você vai violentá-la. Ela não vai conseguir ter noção de que você é uma pessoa que está ali querendo fazer só o bem, que ama, que quer cuidar. Pode acabar tendo realmente um episódio de agressividade. Então eu mantenho a distância, observo. À medida que eu vou vendo que essa pessoa está mais calma, mais tranquila, aí eu me aproximo. Mas eu tenho que ter muito cuidado. E até, por exemplo, com os objetos que eu tenho em casa, sabe? Se eu cuido de alguém que tem demência que sempre apresenta episódio de agressividade, eu tenho que evitar faca, copo de vidro, qualquer coisa que ela possa usar tanto para machucá-la quanto para machucar outras pessoas como a mim, né? E aí eu quero fechar falando para vocês, né? Em outros momentos eu vou trazer mais algumas dicas, mas hoje eu vou fechar aqui. Falar sobre a questão dos antipsicóticos. O que acontece? Assim que uma pessoa que tem demência começa a apresentar essas alterações de comportamento, em geral a família já quer medicar, já procura o médico para medicar. E aí a gente tem que pensar o seguinte, né? Antes de medicar, eu tenho que voltar lá no que eu falei no início da live, tentar descobrir se tem causas e se essas causas podem ser resolvidas. Como eu falei, às vezes são condições clínicas, às vezes são desconfortos que eu não estou conseguindo observar, às vezes são essas mudanças ambientais que eu falei na live. Primeiro eu vou tratar tudo isso. E aí, se realmente essa pessoa continua tendo comportamentos que vão trazer danos para si mesma ou que podem trazer dano para o próximo, né? No caso dela mesma, às vezes ela tá tendo algumas alucinações, mas aqui tá tendo delírios, mas aquilo não tá trazendo nenhum mal para ela, sabe? Ela não tá agitada por isso. Por exemplo, às vezes tá vendo a mãe que morreu, né? E aí a família tá incomodada com isso, mas ela não, ela tá vendo a mãe que morreu, mas ela tá tranquila, tá de boa, não tem problema nenhum para ela. Não tem por que eu medicar. Agora, se vê essa mãe que morreu, tá deixando ela tristonha, chorosa, agitada, estressada, e eu tô tentando distrair, tô tentando envolvê-la em outras atividades, isso não tá resolvendo, aí tudo bem, tá trazendo um grande sofrimento para ela, eu vou procurar o médico que vai medicar, tá? Só que aí eu tenho que conversar com os médicos sobre os benefícios, sobre os malefícios dessas medicações, não é só usar a medicação. Eu tenho que entender que essas medicações podem trazer outros problemas, que eu posso falar em outras lives, inclusive piorando a questão da memória, né? Trazendo maior risco de quedas. Então tem que ter muito cuidado. Tem que conversar com o médico para que seja a menor dose possível, seja prescrita. Às vezes o médico já vai colocar uma dose lá em cima. Não, às vezes uma dose pequenininha já vai fazer um efeito legal. Tem que ser a menor dose possível. E também a gente tem que entender se essa pessoa está tomando a medicação e o comportamento dela não está melhorando, então não adianta ela continuar tomando a medicação, porque a medicação, qualquer medicação sempre vai trazer um benefício de um lado e um malefício de outro. Então, se o benefício é maior que o malefício, ok. Então ela está melhorando o comportamento dela, beleza. Agora, se não está melhorando, então é melhor interromper a medicação. E por fim, quero dizer para vocês que quem tem demência por corpos de Levy ou demência na doença de Parkinson não vai se beneficiar tanto com esses antipsicóticos, porque eles podem agravar problemas motores. E aí eu tenho que avaliar, né? Vai melhorar os sintomas comportamentais, mas vai piorar a questão motor, o que é melhor ou pior. Isso tudo tem que ser discutido e tem que ser conversado com o profissional médico, tá bom? Essas foram as estratégias que eu tinha para trazer para vocês hoje. Essa live vai ficar gravada aqui no Instagram, vou colocar nas minhas outras redes sociais também. Peço a você que vai assistir essa live aqui, coloque a sua experiência, traga suas dicas também, né? O que você faz quando o idoso que você cuida apresenta essas mudanças comportamentais. E dizer para vocês que eu tenho nas minhas redes sociais, em especial no meu canal do YouTube, muitos vídeos falando sobre doença de Alzheimer, estratégias para cuidar de quem tem Alzheimer, falando também sobre saúde do idoso de forma geral e também sobre o campo da gerontologia, né, ajudando aí alunos, pessoas que estão entrando nesse campo em relação a como trabalhar, tá? Estratégias aí de trabalho também. Então aproveitem, acompanhem minhas redes sociais, como eu falei no início da live, estou retomando esses vídeos. Então eu conto também com sugestões de vocês, de lives e de conteúdos, tá bom? Então é isso, muito obrigada você que assistiu ao vivo, você que vai assistir essa live gravada. A gente se encontra no próximo vídeo. Beijão, tchau, tchau.